Gente, quem quer fazer a prece inicial hoje? Ia ser a Mônica, mas ela não veio. Aquela safadinha. Suelen? Show, Suelen. Mãe, lê a página, por favor. Depois a Suelen vai fazer a prece. Entregue seus entes queridos aos meus cuidados. Deixe-os sob minha proteção. Eles estão muito mais seguros comigo do que em suas mãos. Se permitir que um deles se torne um ídolo no seu coração, você colocará essa pessoa e a si mesmo em perigo. Lembre-se das medidas extremas que eu usei com Abraão e Isaac. Quase provoquei a morte de Isaac para libertar Abraão da adoração do filho. Ambos sofreram imensamente por causa das emoções descontroladas de pai. Eu repudio a idolatria mesmo na forma de amor parental. Quando você entrega seus entes queridos a mim, fica livre para segurar minha mão. Quando eles estão comigo, fico livre para derramar bênção sobre eles. Minha presença os acompanhará para onde forem e eu lhes darei descanso. Esta mesma presença permanece ao seu lado enquanto você relaxa e deposita sua confiança em mim. Observe e veja o que farei. Vamos orar mais uma vez nesse momento, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Maior, aos amigos espirituais por mais uma reunião, por mais um estudo, agradecer por nossas vidas, nossa saúde e a dos nossos familiares. Pedimos também a Deus que possa inserir em nossos corações cada dia mais amor e confiança em sua bondade, em seu perdão, em seu cuidado. Que possamos ter cada dia mais um amor incondicional e confiança em Deus para cuidar de nós e dos nossos familiares. Pedimos, Senhor, esclarecimento, que as nossas mentes e corações possam se abrir para este estudo e que possamos cada dia mais, com amor, com perdão e autoconhecimento, praticar os ensinamentos. Que assim seja. Que lindo. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Levanta o dedinho. Eu Quem leio, gostaria? Você quer, Lívia? se ninguém Sim? quiser, eu leio. Tá, pode ler então. Pode. Vamos lá. É o capítulo 1, o item 5. O Espiritismo? Isso, capítulo 1, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E nele mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda do qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento personificada no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, por uma multidão inumerável de intermediários.
é, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento de coisas futuras. É, pois, a obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Bom, com essa leitura, né, eu lembrei muito daquele filme do Kardec, né, que acho que lançou, se eu não me engano, no ano passado. Foi em 2018 ou 2019, não lembro ao certo. Eu fui no cinema assistir. Mas tem no Netflix, se alguém ainda não teve a oportunidade de assistir. E é um filme muito bom para a gente. Obviamente, é mais focado na vida do Kardec, mas é muito bom para a gente entender como começou a surgir essa curiosidade em relação ao espiritismo e tal. A gente sabe que o mundo espiritual sempre existiu, não foi porque a gente não tinha noção dele que ele deixava de existir. Ele sempre existiu. Tanto que a gente tem até aquele livro, tem um livro do Chico Xavier pelo Emmanuel, que eu acho que é A Caminho da Luz, que ele fala da civilização egípcia, que eles já tinham rituais espiritualistas e tal, então eles já tinham mais ou menos uma noção, assim, bem, né, bem primitiva, mas já tinham de um mundo espiritual e tal, e veio se desenvolvendo ao longo do tempo, né? A gente conhece, né, as 3 revelações, veio Moisés, como a gente sempre fala aqui, para dar aquela quebrada, porque estava muito difícil, nós éramos ainda muito primitivos, muito bárbaros, então a gente precisava de uma rédea, vamos assim dizer. Aí veio ele com as leis, com os 10 mandamentos, veio o Cristo para, eu diria assim, humanizar mais esses mandamentos, né, trazer para a gente o amor, né, de uma forma assim, fazer com que a gente olhasse mais, né, para nós mesmos, para o nosso próximo. E aí veio, por volta, né, de 1800 e pouquinho, veio as manifestações, né, que chamou, né, a atenção do Kardec, né? E a gente tem o episódio das mesas, né, que giravam e eles queriam saber como é que isso acontecia, como é que era, como é que não era. E aqui ele diz, né, que não é errado a gente pensar que o espiritismo se personificou, uma ideia errada no Kardec. Não, ele foi um codificador. Ele, vamos dizer assim, ele juntou as informações e, com a ajuda da espiritualidade, colocou no papel. Então, quando a gente pensa, né, a gente pensa na primeira revelação, a personalidade foi Moisés, a segunda é Cristo e a terceira é o mundo espiritual em si, de uma forma geral. Também porque quando estourou isso na França, né, na época que o Kardec vivia lá, em outros lugares do mundo também aconteciam as mesas que giravam, enfim. Então a gente nota que a espiritualidade, né, Deus foi tão sábio, né, que ele não colocou só num lugar, só ali está acontecendo. Não, ele queria que, né, eu creio que estávamos preparados até certo ponto, né? E ele quis espalhar isso, disseminar isso de uma forma que todos pudessem ter acesso e todos pudessem ver o que estava acontecendo de fato. E o Espiritismo, ele vem nos mostrar, ele vem, de fato, colocar no papel esse mundo espiritual para que a gente tivesse mais acesso a essa informação. Né, que antes disso era tudo muito vago, tudo muito místico, né? Era tudo muito assim, ele diz aqui, tudo muito fantástico, né? As
manifestações espirituais já aconteciam, claro, mas eram coisas assim, literalmente, né, de outro mundo. As pessoas se assustavam, ou a pessoa que mexia com isso ia para a fogueira porque estava lidando com magia negra ou coisas do tipo. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, que provavelmente eram pessoas que eram mais talvez médios, entendeu? Mais assim, de forma mais assídua, né? E que provavelmente tinham mais facilidade dessa comunicação. Então, o espiritismo ele vem como vamos dizer assim, um horizonte para a gente sentar e entender como é esse mundo. Ele vem nos apresentar esse mundo de uma forma mais racionalizada, vamos assim dizer, de uma forma mais racional, né? Não é nada fantástico ou impossível de se acontecer, não. É de fato algo que existe e de fato algo que é real, entendeu? Não é nada assim, bruxaria ou coisa do tipo, como antigamente se acreditava. Então, essa terceira revelação foi muito importante, com certeza, para nós, né? E eu acho que a gente, com certeza, devia estar preparado, né? Deus não escreve... A gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, mas é a gente que não entende, né? A escrita dele é perfeita, a gente que não entende, né? A forma dele escrever. Então, ele vem para nos mostrar isso, para falar, olha, agora que vocês entenderam, vamos na medida do possível, né? Agora que vocês entenderam o mundo material, eu vou mostrar para vocês a real vida, que é a espiritual. E assim veio o espiritismo, como essa fé racional, entendeu? E veio também como Cristo fala, né? Que ele vinha, ele fez essa promessa para a gente, né? Que ele iria, mas ia deixar o Consolador, né? E o nosso Consolador é o Espiritismo, que nada mais é que a vida não cessa, né? Aqui é uma passagem. É importante? Claro que é, porque é aqui que a gente tem nossas provas, nossas expiações, aqui que a gente evolui, que a gente, né? Que a gente coloca nossos... Minha avó que falava que a gente coloca nossos tijolinhos no céu, entendeu? Então, é aqui que a gente progride, mas que a real vida é a espiritual. Então, é isso que o espiritismo vem, né, trazer para a humanidade. Então, é muito legal estudar. Isso é uma das partes que eu mais gosto de estudar, as revelações, eu acho muito show. Então, a gente tem que ter consciência disso, que a gente tem que normalizar isso um pouco mais na nossa vida, né? Que às vezes a gente se esquece, né? É normal, acha que aqui é tudo, e não. Que a gente tem, né, a real vida, que é espiritual, e que a gente nunca se separa. Se a gente se separa dos nossos entes queridos, das pessoas que a gente ama, com certeza é de forma momentânea. Então, é por isso que ele vem também como esse consolador, né, que a gente tanto fala, né, como uma forma de dizer, aqui é só uma passagem, mas a vida não cessa, a vida é infinita. Entendeu? A vida espiritual é infinita. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Nossa, falou tudo, Lívia. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa, contribuir? Levante seu dedinho. Me ajuda aí a ver, gente, quem vai levantar o dedo. Ô, gente, fala aí alguma coisa. Alexandre. Só rapidinho, a importância de nós entendermos que o Espiritismo tem um tríplice aspecto, né? Então, nós somos ciência, filosofia e religião, e que é importante, como tal, estudarmos todos os seus aspectos, né? Então, a gente usa muito do aspecto religioso do Espiritismo, mas o Espiritismo precisa do espírita, né, no aspecto de estudar as suas manifestações, né, tanto científicas quanto filosóficas. Então, é muito legal a gente ver o Espiritismo nesse aspecto, porque ele te desafia. Ele te desafia a
a ir além. Né? Ele falou, não aceita o que eu estou falando, vai lá e pesquisa, estuda, analisa. Né? Então, eu gosto muito disso. Houve uma época que eu era muito apegado à parte científica da doutrina espírita, achava muito legal, e hoje ainda eu comentava uma coisa interessante que eu escutei, eu não vou me lembrar qual é o nome da pessoa, mas lembra, há um tempo atrás teve uma entrevista falando sobre uma entrevista do Bial, né, conversa com Bial, que foram os espíritas que viram que Kardec tinha uma filha, tal. E essa pessoa, ela é do meio espírita, tal, ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que é a catolização do espiritismo. Né? Então, hoje a gente tem muita influência católica no espiritismo. Isso é ruim? Não, de forma alguma. Eu não acho que seja ruim, acho que não tem problema nenhum. Mas é legal a gente entender o espiritismo, né? Buscar o espiritismo na sua essência. Então, por exemplo, a leitura do Livro dos Médiuns é espetacular. A gente entender quais são os processos mediúnicos, como a coisa acontece, como a coisa flui. Nós sabemos que todos nós somos médiums, em graus maiores ou menores, né? Nós entendermos as manifestações, isso é muito relevante para quem quer ser espírita. Né? Então, ser espírita não é só querer se melhorar, é estudar também. É estudar também, em algum aspecto, estudar. E esse estudo também é consolador, né? Também é consolador. Ainda que no campo filosófico, ainda que no campo científico, esse estudo é importante. Então, eu sinto falta dessa, sabe, dessa profundidade de estudo dentro da doutrina. Eu me afastei um pouco da doutrina e depois, quando eu voltei, eu senti isso. E uma coisa, até que a minha irmã falou há um tempo atrás para mim, e que me chamou muita atenção no aspecto do centro espírita, né? Quando você faz medicina e vale em qualquer lugar do planeta, né? Quando, não sei aqui quantas pessoas já mudaram de centro espírita, e é engraçado porque você tem que aprender o espiritismo do centro espírita, né? Os centros espíritas têm isso. Então, assim, poxa, eu tenho 8 anos de espiritismo, você muda de centro espírita, aí o cara, não, tudo bem, você tem que fazer o curso, não sei o quê, se você quiser, ou seja, não vale para todo mundo, né? Então, é interessante nós pensarmos nisso e pensarmos que essa doutrina, quanto mais nós estudarmos, mais consoladora se torna, sabe? Quanto mais nós formos buscar, mais consoladora a coisa parece ser. Né? As explicações de muitas coisas que a gente vive, que a gente passa, de muitos dos nossos questionamentos filosóficos, está na própria filosofia da doutrina espírita. Né? Então, ela é mais do que só religião. A religião nos acalenta, né? Mas a filosofia e a ciência nos explica, nos instrui. Né? Então, fica o convite para a gente ampliar nossos horizontes em relação à doutrina. Né? Show de bola. Alguém quer falar alguma coisa? Ainda dá tempo. Levanta o dedinho. Amanda, tu não tá muito quieta. Tu tá pensando? Assim, completando o que a Lívia falou, que o Alexandre falou, que eu concordo plenamente. Veio Moisés, né? Como a gente sempre fala aqui, regras, né? Para frear, porque estava tudo muito descontrolado. Um ia, matava um dessa aldeia, essa aldeia para se vingar matava todo mundo daquela aldeia. Aí ele falou, não, peraí, é olho por olho, dente por dente. Matou um aqui, só pode matar um aqui, para poder frear, porque estava tudo descontrolado. Aí veio Jesus. Agir, transformar, praticar. Aí depois veio Kardec esclarecer, né?
Porque o espiritismo, ele não tira a dor. Você perde alguém, você vai continuar doendo, você vai continuar com saudade. Mas ele conforta. Você sabe que você vai encontrar com aquela pessoa de novo quando você desencarnar no tempo de Deus. Que você vai conseguir cheirar, abraçar, falar. E que você está ligado a ela através do pensamento. Então, isso te conforta. E outra coisa sobre o espiritismo que eu queria falar é que o espiritismo ele não foi personificado em um indivíduo. Não é kardecismo, não é por causa do Kardec. O Kardec veio codificar, né? Ele codificou. Mas o ensinamento dado, o ensinamento que foi dado foi por vários espíritos, em vários pontos da Terra. Quando você vê o filme de Kardec, você tem uma noção melhor do que eu estou falando. Uma mensagem, por isso que a gente fala que o Kardec, ele duvidava e ele aprovou através da ciência, porque às vezes uma mensagem era repetida em vários pontos e era tudo muito demorado, porque era através de carta ainda. Hoje em dia é tudo mais rápido, né? Tem internet, tem o e-mail que chega no mesmo segundo, tá? Tudo era muito mais demorado, mas ele conseguiu. E a mesma mensagem era dada em vários pontos da Terra e uma multidão incontável de médiuns recebia e foram trabalhando e aí ele foi codificando, juntando tudo e fazendo todo o Pentateuco, né? Os livros que a gente usa muito até hoje. Graças a Deus ele plantou uma sementinha e a gente está usando aí muito, muito ainda. E o que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Levante seu dedinho para complementar. Ninguém? Vai, Amanda. Oh, ah, Depois o Alexandre fala. O que eu estou me perguntando aqui a gente teve essas fases eu acho que é uma transição evolutiva, né? Então, em Moisés a gente era mais materialista, no cristianismo a gente teve essa questão de aprender o amor e agora o esclarecimento que veio com a questão que até o Alexandre colocou, que é também filosófica e científica. E por isso que precisou do Kardec, que era um cético, né? E eu fico me perguntando em que fase a gente está agora. Porque a gente já tem o conhecimento, a gente tem as leis, a gente tem a gente já tem tudo na mão. E o que a gente precisa fazer agora? Será que acreditar que a gente realmente é agente criador, agente do agir, né? Disso tudo? Como pôr Exatamente, é isso que eu acho. A Lívia botou aqui, agora creio que é pôr em prática. Eu também acho. Infelizmente, as dores vêm para que a gente coloque em prática, mas será que a gente precisa ter o paradigma dentro de nós que é necessária a dor para isso? Se existem mundos felizes, lá no... precisa a gente passar por dor para pôr em prática? Sempre vem aquela frase, a gente precisa aprender no amor ou na dor. Será que já não está na hora? Já não temos todo o conhecimento, inclusive que temos que aprender no amor? Não precisa da dor para botar em prática? Eu acho que há muito tempo a gente se coloca no dia a dia como um agente passivo dos acontecimentos. Até em frases feitas, o destino, não sei o quê. E já estamos numa nova era que somos co-criadores, Deus está em nós, como a gente pode transformar a nossa realidade, só depende da gente para poder fazer esse salto. Então, a gente já tem tudo na mão. Não precisamos esperar mais um codificador externo, algum mensageiro para poder mudar o mundo e abrir nossas cabeças para que a gente mude. Isso tem que vir de nós, em pequenas células criadoras. Não precisamos esperar por mais um Moisés, um Cristo, um Kardec. Eu acho que a gente tem que começar, de fato, a se colocar como
agente dos acontecimentos, como uma mola mestra e transformadora disso tudo, no dia a dia, nas miudezas, porque é assim que vai mudar o mundo. Se a gente ficar aqui sentado esperando acontecer, ouvir mais alguma revelação, não tem mais revelação. Somos nós agora que temos que agir. Fala, Alexandre. Não, eu só queria falar, você falou aí do Pentateuco, né? Chamar atenção para a leitura do Pentateuco, né? Porque do Pentateuco a gente só fala de Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas é legal a gente ler as obras. Ler Kardec é legal, sabe? Então era só chamar atenção para isso, assim. Conhecer Kardec para depois você ir para dentro de outras, né? De outras, porque a gente geralmente 80% do espírita começa no espiritismo pelo nosso lar, né? É legal, eu acho que o nosso lar é fantástico, que também é só o livro de entrada, né? Porque quem lê André Luiz, caramba, para mim é leitura obrigatória do espírita, ler todas as obras do André Luiz, né? Que fala sobre a vida do espírito, né? No contínuo que a gente sempre fala. Mas é muito legal ler Kardec, é muito legal entender Kardec, que a gente fala que é Kardec, mas, como a Suzana falou, não é Kardec, né? Ele é o compilador, ele não é o escritor, né? A escritura é dos espíritos, mas é muito legal a gente ler O Céu e o Inferno, a gente lê... são verdadeiras lições que esses livros têm a nos oferecer. Muito bem. Muito bom falar da nossa doutrina, né? Tão consoladora, tão especial. Quer falar, Lívia? Pode falar. Depois eu vou chamar a Nani. Não, só completando o que o Alexandre falou, né? Realmente o Pentateuco, né, é a base, né? E é engraçado, né, que ele comentou do nosso lar. O primeiro livro espírita que eu li, eu devia ser adolescente, né? Que eu nasci, né, com os pais espíritas e tal. Então, o primeiro livro que eu li foi Violetas na Janela. E eu li, eu tinha uns 13, 14 anos, né, que foi quando eu comecei a me interessar a ler mais, né? Aí eu comecei a ler. E eu acho que tudo é um processo, porque antigamente eu via muito meu pai, ele dá palestra e tal. Então, eu via ele estudando livros técnicos, eu falava, meu Deus, eu nunca vou ler isso na minha vida. Olha aí, muito chato, não entendia nada, ficava só com os meus romances espíritas. Só que aí você começa... eu fiquei a adolescência inteira só com romance espírita. Você chega um tempo, agora eu cheguei com uns 22, 23 anos, um pouco tempo atrás, pensei assim, não, vou cair nos livros técnicos e tal. E hoje em dia eu amo. Então, eu acho que vai muito da gente. A gente tem que dar o importante, a gente dá o primeiro passo, porque eu vejo muitas pessoas espíritas comentando, às vezes eu não tenho paciência de ler tal. É normal, entendeu? Não é que você é menos do que ninguém, mas se esforça, entendeu? Vai ter algum que você vai se apegar e você vai querer ler, você vai se interessar, porque foi o que aconteceu muito comigo. Eu falava que eu nunca ia ler um livro técnico, e hoje em dia eu deixei os romances de lado e só leio o livro técnico quando eu consigo. Então, eu acho que é muito assim também da gente se forçar um pouquinho, que daqui a pouco acaba indo naturalmente, entendeu? Porque, gente, a nossa doutrina é sempre assim, é sempre estar se atualizando, sempre estar lendo, entendeu? Faz parte. Eu também, o primeiro que eu li foi Violetas na Janela e eu amei. E hoje em dia está cada vez mais fácil, porque tem audiobook e o Haroldo, ele faz a leitura e o ensinamento do nosso lar, e ele falou que vai fazer com toda a obra de André Luiz, né? E aí você vai vendo aquela live dele, ele vai explicando nossa, fica tão fácil, tão maravilhoso, tão... Poxa, cada vez está mais fácil, a gente tem cada vez mais acesso a ler e entender e se inspirar nessas obras maravilhosas.
Agora eu vou chamar a Nani. Nani, Nani, vem, Nani! Eu acho que, assim como Kardec facilitou o entendimento dos ensinamentos para a gente, tem outros estudiosos agora que fazem o mesmo, como você falou, Haroldo, né? E algumas leituras, elas são tão difíceis que muitas vezes a gente trava, né? Acha que não vai entender, mas agora vai ficar mais fácil. Benditos estudiosos, e tudo é uma fase, né? A gente precisa ir amadurecer aos pouquinhos. Então, vamos lá. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por esse mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne clareia e conduz, restabelece verdades sublimes, contidas nos evangelhos de cristão profeta. Maravilhosa essa doutrina, agradecida a todos os espíritos maravilhosos que tanto contribuem para nosso esclarecimento, para nosso consolo e conforto. Que possamos todos os dias ser gratos, que aprendamos cada dia mais, que estamos aqui de passagem, aqui estamos para melhorar, auxiliar ao nosso próximo, auxiliar o mundo em que estamos e daqui a pouco partirmos para um novo grau evolutivo. Obrigada pela purificação de nossas águas e o remédio necessário para as nossas dores estejam nelas. Graças a Deus, Senhor, por mais esse estudo, mais esse aprendizado. Muito obrigada a todos vocês. Que assim seja. Graças a Deus. Que lindo, obrigada, Nani. Vamos tirar nossa foto, gente? Chama as crianças, chama todo mundo. Pedrinho já chegou, Leozinho já chegou. Chegou agora o Rafinha. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, até amanhã.